Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nesse vídeo eu queria ter com você que está ouvindo esse vídeo, que vai ver mais para frente, que esse momento seja um momento de comunhão e que esteja um crescimento com a presença de Deus. Que o Espírito Santo abra os nossos corações e mentes para a palavra, fortalecendo a nossa fé e renovando o nosso espírito. Que nossa busca por Cristo nos aproxime da verdade e da justiça e do amor. Hoje eu quero honrar o nome de Jesus nesse vídeo com uma mensagem bem expositiva, em que eu coloquei o título de Trajetória do Rei até a Cruz, o Cordeiro e o Leão. Hoje eu convido você para mergulhar em uma jornada que ultrapassa o tempo e o espaço. Vamos acompanhar o Rei Jesus, o Filho de Deus, que desce das glórias eternas e assume uma missão inamigável para salvar a humanidade. A trajetória de Cristo até a cruz é uma história de dor, de triunfo, de cumprimento das profecias e revela um propósito muito maior do que o olho humano pode ver. Imagina enquanto ouvimos que cada passo que ele deu em direção à cruz já estava profetizado. Cada cena carrega uma promessa, um plano, um decreto divino. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Você tem noção disso? E ao mesmo tempo ele é o leão da tribo de Judá que triunfa sobre as trevas. O plano eterno e o envio do rei, desde o início dos tempos, Deus planejou enviar seu filho para redimir a criação caída. Apocalipse 13, versículo 8, chama Jesus de Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que o homem pecasse, Deus já havia preparado uma resposta. No Antigo Testamento, vemos uma prefiguração dessa redenção em sacrifícios e rituais. O cordeiro sacrificado no Êxodo para marcar as portas do povo hebreu aponta para Jesus, para o cordeiro perfeito. O sangue nas portas livrou os israelitas da morte, e o sangue de Cristo nos livra do poder do pecado e da morte. E então, no momento perfeito, Jesus desce à terra. Filipenses 2, versículo 7 até 8, nos diz que ele esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e ele abandona a glória do céu e se torna como um de nós, suportando a fome, a sede e o cansaço, e finalmente o sofrimento. As profecias cumpridas ao longo do Antigo Testamento, profecias revelam detalhes impressionantes sobre a vinda de Jesus e seu sofrimento. Isaías 53 é uma das passagens mais tocantes, descrevendo Messias como alguém desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Cada palavra desse capítulo aponta para o sofrimento de Cristo na cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Outro exemplo está em Salmo 22, versículo 16 ao 18, onde Davi descreve com precisão os detalhes da crucificação. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Glória a Deus, aleluia. Você tem noção disso? Se aprofunde em cada palavra que eu estou exaltando aqui. Essas palavras foram escritas séculos antes de Jesus, mas no momento da crucificação, os soldados romanos, sem saber, cumpriram exatamente o que estava profetizado. E vemos mais profecias sendo cumpridas no fato de que ele teria rejeitado e sendo traído por um amigo. Salmos 41, versículo 9. E levado como cordeiro ao matadouro sem abrir a boca. Isaías 53, versículo 7. A cada passo, Jesus estava confirmando o plano de redenção traçado desde a eternidade. O mundo físico, a batalha invisível. No mundo físico, as pessoas viam apenas um homem sofrendo. Tenta imaginar isso. Um suposto profeta sendo ridicularizado pela sociedade. Mas no mundo espiritual havia uma batalha intensa em andamento. Colossenses 2,15 revela que ao se entregar na cruz, Jesus estava despojando os principados e as potestades e deles triunfou em si mesmo. Enquanto os soldados os bofeteavam
e a multidão zombava, no mundo espiritual ele estava tomando de volta o domínio que o pecado e a morte haviam roubado da humanidade. Tenta imaginar, aleluias, isso. Glória a Deus. Como foi revelado lá em João, em Apocalipse 5, versículo 5. Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aleluias. No momento em que ele era coroado com espinhos e vestes e manto de púrpura, os céus sabiam que ele era o verdadeiro rei. Os homens viam como zombaria, o mundo espiritual via como a coroação do rei eterno. O caminho de dor, a jornada até o Gólgota, a caminhada de Jesus até o Gólgota, carregando sua cruz, é um símbolo poderoso do peso do pecado que ele estava carregando. A cruz era pesada, o caminho estava repleto de espinhos e pedras, mas ele caminhou até o fim, até a colina da morte. Cada passo representava nossa dívida sendo paga. Quando ele caiu sob o peso da cruz, foi porque ele estava suportando o peso do mundo. Enquanto o mundo físico presenciava a sua queda, o mundo espiritual via a justiça divina sendo satisfeita. Você tem noção disso, meu amado irmão? Isaías 53, versículo 5 nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Jesus não estava apenas morrendo por nossa causa, ele estava levando sobre si a punição que nos traz a paz. A morte que abalou o mundo, o sacrifício final, ao chegar ao Gólgota, ele foi pregado na cruz. A dor excruciante não era apenas física, mas espiritual. Ele estava tomando sobre si o pecado da humanidade. Jesus, que nunca conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós. Quando ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Ele estava experimentando a separação que o pecado cria entre Deus e o homem. Quando ele finalmente diz: está consumado, ele não estava apenas declarando o fim de sua vida terrena, mas a vitória eterna. Nesse tempo, nesse instante, o véu e o templo se rasgam do alto a baixo, simbolizando que agora, pelo sacrifício de Cristo, temos acesso direto a Deus. Ele cumpriu a missão de resgatar a humanidade. A ressurreição do rei, a exaltação desse rei. Mas a história não termina na cruz. O terceiro dia o rei ressurge, vencendo a morte e o inferno. Apocalipse 1, versículo 18 declara: eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus, aleluia. Lembre sempre disso, sempre dessa história. A ressurreição é a confirmação de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Ele é exaltado acima de todo nome. O seu reinado jamais terá fim, meu irmão. Aquele que foi zombado, esbofeteado e crucificado agora é rei vitorioso. Vou fazer a conclusão aqui. O impacto eterno da trajetória do rei. O que essa trajetória nos ensina, meu irmão? Cada passo de Jesus, cada profecia cumprida, cada palavra profetizada, proferida na cruz, mostra o amor incomparável de Deus por nós. Ele é o rei que se fez servo, o cordeiro que tomou o nosso lugar, é o leão que venceu o pecado e a morte. Esse amor nos chama a viver para o Rei dos Reis. Hoje somos convidados a responder a esse sacrifício com fé, com adoração, com a convicção que ele voltará. Então eu digo e declaro pela última vez aqui nesse vídeo: tome a sua cruz não como um fardo comum, mas como uma arma espiritual, uma espada poderosa que levará a vitória até o Gólgota. Que cada passo carregado, essa cruz, seja um ato de fé e coragem, uma jornada de superação e entrega. Assim como Cristo venceu na cruz, que você também vença as suas batalhas diárias, transformando o peso em força, a dor em glória. Lembrando-se, a cruz, quando carregada com um propósito e confiança em Deus, torna-se uma espada para romper toda a barreira até o lugar da vitória final. A trajetória até a cruz,
a história do amor mais profundo que já existiu na face da terra. Eu deixo essas palavras, irmão, para encorajar você e sempre lembrar desse sacrifício lindo que muitas vezes nós esquecemos dessa importância que Jesus fez por nós. Amém? Graça e paz para todos vocês.